Hoje recebemos em nossos estúdios o ex-prefeito e pré-candidato pelo PSDB, Luiz Paulo Veloso Lucas. Eu sou Robson Maia e esse é o ES Brasil Entrevista. Luiz Paulo, seja bem-vindo aos nossos estúdios. É um prazer recebê-lo. Sinta-se sempre à vontade na ES Brasil. Obrigado, Robson. Eu que agradeço aí o convite e estou à sua disposição. Bom, já vamos começar então o nosso bate-papo falando um pouquinho sobre esse possível retorno à Prefeitura de Vitória. São quase 20 anos completos, caso o senhor seja eleito na próxima eleição. No próximo ano, o senhor vai completar 20 anos desde que deixou a Prefeitura. Como é que o senhor avalia esse período ausente do comando da capital de Vitória e também o que motivou o senhor para esse retorno? Bem, exatamente 20 anos. 2004 foi o último ano meu na prefeitura. Foi o ano da eleição do meu sucessor. Depois, eu fui funcionário de carreira do BNDES, voltei para o BNDES, fui trabalhar na área de meio ambiente. Depois, em 2006, fui eleito deputado federal, tive um mandato de 4 anos de deputado federal. Nesse período, eu presidi o Instituto Teotônio Vilela. Em 2010, eu disputei a eleição para governador do estado. Depois, em 2012, disputei de novo para prefeito de Vitória. Enfim, eu me dediquei sempre ao setor público. Teve um período em que eu fui presidente do BANDES, do Banco de Desenvolvimento. Depois, um outro período, eu presidi o Instituto Jones dos Santos Neves. Em 2016, eu me aposentei do BNDES e voltei a estudar. Voltei para a universidade, fiz mestrado em Desenvolvimento Sustentável na UFES, Engenharia e Desenvolvimento Sustentável. Eu sou engenheiro de formação, mas fiz 3 cursos de pós-graduação na área de finanças e economia e fui professor de economia há muito tempo. E agora, nessa eleição, eu fui muito estimulado a colocar meu nome à disposição do partido, principalmente por conta das dificuldades da política. Política dominada por uma polarização extremista, né? As redes sociais contribuíram, mas não são a causa disso, né? E um ódio muito grande, né? Uma competição política muito marcada por agressividade, por acusações, por uma guerra cultural, né? E eu sou da escola do Fernando Henrique Cardoso. Na verdade, eu comecei a fazer política lá atrás com Tancredo Neves, Ulisses Guimarães, né? De conciliação, de convergência e de construção. Eu acho que o Brasil está precisando disso, o Espírito Santo também e Vitória também. E eu me sinto motivado e com muita força para dar essa contribuição, fazer um projeto ousado para uma administração transformadora em Vitória. Bom, foi bom o senhor tocar nesse ponto de polarização política. A gente sabe que é uma realidade não só no estado do Espírito Santo, mas como no Brasil, né? E no mundo. No mundo, né? A gente vê essas divergências que estão ao extremo. Até o diálogo, ultimamente, tem sido complicado. O senhor se vê fora dessa disputa de narrativas? O senhor se vê conversando, dialogando com todos os lados? Olha, eu não estou fora, né? Eu só não aceito. Eu não me submeto a isso. Eu sinto que as pessoas que têm uma preocupação maior com a economia, com a agenda liberal, né, aceitaram a convivência com a extrema-direita, né, que é negacionista, que é golpista, né? Então, você, para ser a favor da economia de mercado, do capitalismo, não precisa achar que a Terra é plana e não acreditar nas vacinas e essas coisas, né? E as pessoas que têm preocupação com democracia, com direitos humanos, com políticas públicas voltadas para o combate à desigualdade, aceitaram a convivência com uma política atrasada do lulopetismo, né? Política intervencionista, uma política que não fez bem ao Brasil, não faz bem, né? Então, eu acho que os extremos eles não respondem à agenda que o Brasil deveria ter, tanto no fronte externo quanto no interno.
E a minha candidatura, ela vai ter a principal preocupação, eu não vou tomar conhecimento desse debate político radicalizado, nem eu vou discutir a cidade de Vitória, futuro da cidade de Vitória, o que nós poderíamos ser e não somos, né? O desenvolvimento da cidade de Vitória, desenvolvimento sustentável, includente, que aproveite todo o potencial da ilha, né? Potencial humano, produtivo, histórico, cultural, né? Que faça um diálogo construtivo com o mercado imobiliário, com o empresariado, com as forças de mercado, né? Com os empreendedores, mesmo os empreendedores pequenos. Na Semana Santa eu passei muito lá na Ilha das Caieiras, né? Festival da Torta da Muqueca. Ah, você que fez. Não, eu, na Prefeitura de Vitória, através do Projeto Terra, fez obras de infraestrutura urbana e criou condições para que o empreendedorismo nascesse. Ele já estava ali. Mas tinha lá o pescador, o catador de caranguejo, que virou dono de restaurante, virou empreendedor, e ali virou um polo gastronômico. Não foi a prefeitura, nem o Luiz Paulo que fez, mas foi a cidade que fez. Esse é um exemplo de transformação que a cidade sofreu positivamente. Mas tem muito para fazer. Nós temos ativos que estão esquecidos, abandonados, pouco aproveitados. A Baía de Vitória, o Parque da Fonte Grande, tudo isso pode virar a favor do desenvolvimento, a favor da prosperidade. O Centro Histórico de Vitória, que hoje tem 700 imóveis desocupados ou abandonados, né? Olha o potencial que nós temos de desenvolvimento, aproveitando esses ativos. Eu me inspiro muito em alguns exemplos. Por exemplo, o projeto Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, reestruturou completamente o centro da cidade, fez túnel, tirou o viaduto da perimetral, ocupou com empreendimentos que atraem os turistas, o Museu do Amanhã, na Praça Mauá, a Roda Gigante, tudo isso foi feito em parceria com o setor privado. Não é dinheiro público só. Tem gente que acha que governar é gastar o dinheiro do Tesouro, nomear os aliados e demitir os adversários. Não é isso. Governar, em primeiro lugar, é liderar a cidade na direção do progresso e da prosperidade. Bom, ainda um pouco na discussão partidária, eu vou até pedir desculpas para o senhor, porque eu preciso fazer essa pergunta, né? O PSDB é um partido com uma história imensa na democracia brasileira e, por muito tempo, rivalizou, de certa forma, com as forças de esquerda, principalmente com o PT, nas disputas nacionais, até locais. E, de certa forma, nos últimos anos, para alguns analistas políticos, o partido perdeu força, perdeu expressão, principalmente pela ascensão de um radicalismo na direita. Queria que o senhor avaliasse o cenário do PSDB, principalmente enquanto presidente da sigla em Vitória. Olha, eu tenho que concordar com você em relação ao esvaziamento. O radicalismo extremado dos últimos anos, né, principalmente nas eleições de 2022, fez muito mal ao Brasil. Fez mal às famílias, fez mal ao PSDB também. O PSDB sofreu esse encolhimento. Agora, não tem nenhum partido que tenha um legado do PSDB. No governo federal, nos governos estaduais e municipais, por onde ele passou, né? Então, as ideias, os projetos, a história, o presente, nós temos 3 bons governadores novos, do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso do Sul e de Pernambuco. Então, o PSDB agora, sob a liderança do governador Marconi Perillo, esteve aqui em Vitória, um amigo de longa data, foi governador pela primeira vez com 35 anos, né, derrotando toda a oligarquia do Goiás, né? E foi governador 4 vezes, senador da República, hoje é o presidente do partido, já foi a 21 estados, veio aqui a Vitória, ficou feliz
com o trabalho que nós fizemos aqui sobre a liderança do Vandinho Leite, do deputado Vandinho Leite. Estamos com candidatos a prefeito ou a vice em metade dos municípios do Espírito Santo. Na capital, vamos construir um projeto competitivo, robusto, de frente ampla, centrado nos interesses da cidade, né, sem se perder em falsas brigas, em falsas polêmicas, em falsos radicalismos. Bom, o senhor falava, né, justamente dessa visita que oficializou a sua pré-candidatura nesta semana. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais a fundo dos planos do PSDB para essas eleições. A gente sabe que hoje a representação na Câmara de Vitória é um pouco defasada, até mesmo ocupando cadeiras do Executivo praticamente inexistentes. Qual que é o plano do PSDB caso consiga essa eleição? Na democracia, os espaços de poder são disputados nas urnas, no voto. Nos últimos anos, partidos que teimaram em não se submeter à polarização, lulopetismo e bolsonarismo, encolheram. O PSDB encolheu, porque nós não vamos fazer uma escolha entre o muito ruim e o péssimo e não vamos votar para derrotar o outro. Nós não vamos entrar nisso. Mas nós sabemos que essa é uma realidade presente. Mas nós vamos nos insurgir contra isso. Nós vamos nos posicionar de forma própria, altiva, com as nossas propostas. Nós acreditamos que existe na sociedade uma demanda por serenidade, por bom senso, por convergência, por uma combinação entre a boa técnica e a boa política. Né? É isso que marca o PSDB. E é isso que nós vamos fazer nas eleições de 2024, onde nós tivermos candidato a prefeito ou a vice, onde nós estivermos numa chapa em composição com aliados, né? Em todos os lugares onde houver PSDB, haverá essa diretriz. Por sinal, o presidente Marconi Perillo ontem, inclusive, falou no nosso evento, tornou público um trabalho que ele me designou, né? Coordenei uma comissão para redigir um documento dizendo essas coisas que eu estou falando aqui, né? Que é o posicionamento do PSDB nas eleições de 2024. Eu entreguei esse documento à executiva há umas 2 semanas atrás, recebemos contribuição de muita gente. O prefeito de Ribeirão Preto, que é o vice-presidente nacional, Duarte Nogueira, escreveu uma parte do documento também. O documento, modéstia à parte, ficou bom e nós vamos distribuir ele nos 4 cantos do Brasil. Vamos discutir, debater essas ideias para que a militância do PSDB, os quadros do PSDB, os candidatos do PSDB falem, cada um ao seu modo, de acordo com a realidade de cada lugar, mas falem com uma sintonia só, com uma diretriz política só. Bom, já são 20 anos que o senhor deixou praticamente, né, a Prefeitura de Vitória. De lá para cá, tivemos diferentes linhas de pensamento à frente da Prefeitura. O ex-prefeito João Coser, que também deve ser pré-candidato. Luciano também, que esteve em uma legislatura recente, e agora a gente tem a capital sendo chefiada pelo atual prefeito Lorenzo Pasolini, do Republicanos. Eu queria saber a avaliação do senhor da atual gestão. O senhor já citou alguns pontos, como o centro da cidade um pouco defasado, o senhor também citava a Baía de Vitória pouco explorada, Parque da Fonte Grande, e eu queria saber como que o senhor avalia a administração da cidade como um todo, o desenvolvimento econômico. Também queria saber em relação à mobilidade urbana, que é um tema muito criticado na cidade, e principalmente o uso de recursos públicos. Queria que o senhor fizesse uma avaliação da atual gestão. Olha, eu tenho dificuldade de fazer uma avaliação porque eu não tenho distanciamento, né? Eu sou parte envolvida, né? Eu sou candidato e eu não gosto de participar das eleições procurando defeito dos meus adversários. Eu acho que quem tem que julgar a administração e os projetos eleitorais que estarão nas urnas para o eleitor escolher é o povo, é o eleitor. Ele é que tem que julgar, não sou eu. O meu julgamento não é um julgamento isento, né, sobre a administração. Eu posso te dizer o seguinte, se eu achasse que fosse uma excelente administração, eu não era candidato. Eu só sou candidato porque eu vejo
que Vitória poderia ir mais além, fazer muito mais, né? E eu quero enfrentar essa polarização histérica, estéril, que existe na política de hoje. Eu quero colocar uma posição serena, equilibrada, de bom senso, né? Então, eu não vejo isso nas outras opções que estão postas aí. Se eu visse, talvez eu não tivesse como pré-candidato. Como eu não vejo, eu sou pré-candidato. Mas o senhor, no último ano, falou que via muito marketing dessa gestão, né, em uma entrevista. O senhor acha que essa gestão acabou falando mais do que fazendo? Olha, eu já te falei que eu não vou me aprofundar em uma análise crítica da atual administração, né? Essa questão do marketing é muito engraçada, porque todo mundo fala mal do marketing, mas todo mundo faz marketing, né? Eu também faço, todo mundo faz, né? O que eu acho importante é que o marketing é uma técnica de chegar às pessoas, de comunicar valores, que ele comunique verdades, né? Meu problema não é o marketing, meu problema é o fake news, né? Meu problema são narrativas distorcidas da realidade, né? Que ocorrem em todo o espectro político, né? E eu quero fazer meu marketing com base na minha verdade, na minha maneira de ver. As pessoas vão ver que o meu declaratório, as minhas peças de campanha, o meu programa de governo, ele está lastreado numa história de mais de 40 anos de vida pública, de militância, de construção, de legados, né? De legados. Eu sou um ser humano como qualquer outro, não sou super-homem. E eu não vou inventar um personagem da Marvel Comics para disputar a eleição. Você pode ter certeza. Bom, quem quiser que o faça. Bom, o senhor também prezou muito, né, ao longo da sua vida política, da vida política do senhor, perdão, em relação à palavra diálogo. A gente escutou isso muito. E, de certa forma, a gente tem hoje um distanciamento entre a Prefeitura de Vitória e o governo estadual. O senhor tem uma boa relação com o governador Renato Casagrande, a gente pôde observar isso nas últimas eleições. O senhor participou de conversas visando uma articulação para a capital voltar a ser comandada em conjunto com o governo, ter esse diálogo mais próximo? Eu estou tentando construir, né, uma frente ampla. Uma coisa boa do governador Renato Casagrande, ele tem, dentre várias que ele tem, sem dúvida, é a capacidade de liderar uma frente ampla, né? Governos, administrações transformadoras, elas não podem ser exclusivistas, porque a verdade não está num canto só. Ela precisa estar respaldada, né, porque a sociedade é plural. Então, eu vou procurar seguir esse modelo, esse exemplo em Vitória. Eu vou procurar, naturalmente, existem as forças políticas que querem ver a atual administração reconduzida, existem as forças políticas lideradas pelo Partido dos Trabalhadores, pelo PT, existem outras forças políticas ainda mais extremadas. Então, cada um vai procurar seu nicho, né, seu discurso, para chegar ao eleitor. O que eu vou procurar fazer é construir um discurso do desenvolvimento de Vitória, né, voltado para a construção da prosperidade da cidade, resgatando todo o potencial que ela possui de avanços não realizados, por uma série de razões, e construir, você falou a pergunta em relação a diálogo, mas não é só diálogo entre forças políticas. Porque quem constrói uma cidade não são só as políticas públicas. É uma arrogância achar que as políticas públicas sozinhas são capazes de transformar uma cidade. É preciso um diálogo muito forte, positivo, com as forças de mercado, com os empreendedores, com as empresas, né, que vão construir na cidade. Esse diálogo entre as forças de mercado
e as políticas públicas, não é um diálogo fácil, porque existem conflitos de interesse e existem outras instituições, tanto públicas quanto privadas, né? No judiciário, no Ministério Público, tudo isso tem que estar alinhado para todo mundo estar remando na mesma direção. Não precisa todo mundo estar pensando exatamente a mesma coisa ou achando exatamente a mesma coisa sobre alguma coisa, mas é preciso uma pactuação qualificada em relação ao rumo principal, ao destino principal, para onde a gente está indo, né? Cada um fazendo, né, a sua parte de acordo com suas convicções, de acordo com sua missão institucional, né? Mas a função mais nobre do prefeito e também do governador, do presidente, é conduzir esse diálogo, é conduzir essa pactuação qualificada, uma pactuação em torno do interesse público, daquilo que nos une, né, que faz com que todos nós... O sucesso da cidade de Vitória, ele pertence a todo mundo. Na medida em que as pessoas vejam que o sucesso de Vitória pertence só ao prefeito, não vai ninguém ajudar a construir esse sucesso, botar azeitona na empada do prefeito, né? Se esse sucesso é visto como obra coletiva, né, como todo mundo tendo participado desse sucesso, então esse sucesso acontece. O Espírito Santo é um sucesso no Brasil hoje, mas não era. Até 2002, o Espírito Santo era um horror, era um dos piores estados do Brasil. Esses 22 anos foram um ciclo de sucesso nas lideranças de Paulo Artung e Renato Casagrande. Tem brigas aqui, locais e tal, disputa de poder, mas, na essência, foi um projeto para botar as contas públicas no lugar, resgatar a confiança nas instituições, e o Estado tem ido muito bem, sido um exemplo para os outros estados do Brasil. Eu digo que a gente jogava na Série D, hoje nós estamos na Série A, né? Nós somos Premier League entre os estados da federação, dando exemplo de boas práticas, de confiança. Eu quero seguir nessa direção, não quero andar para trás. É isso aí. Bom, para essa disputa em 2024 em Vitória, são vários os nomes que já lançaram a pré-candidatura. Temos os extremos, como observamos anteriormente, mas temos pessoas de centro-esquerda, centro-direita, que se identificam uma posição mais de centro. Queria saber, o senhor falava em frente ampla, citou isso algumas vezes. O senhor estuda alguma composição, alianças com alguns desses pré-candidatos visando a Prefeitura de Vitória? Sem dúvida. Tenho feito isso sempre, né? Tem sido minha atividade principal, né? Dialogar com partidos, com lideranças, no sentido de afunilar um projeto de frente ampla para disputar as eleições. Eu não tenho condição assim, de citar as pessoas, porque é muito deselegante. Quem tem que... Só tem um partido e um líder importante aqui do Estado que já declarou publicamente, né, o apoio à minha candidatura, que é o secretário de Meio Ambiente, Felipe Rigoni. Felipe Rigoni já veio a público dizer que em Vitória a minha candidatura é preferencial do União Brasil. Eu sou amigo pessoal do Felipe Rigoni e admiro demais o trabalho dele. Ele é um vencedor, um homem que superou todos os obstáculos e um líder da nova geração, não só porque ele é novo, é porque ele é bom, né? Ele tem 31, 32 anos, tem uma estrada longa pela frente, mas a minha admiração por ele é porque ele é bom, não é só porque ele é novo. Conheço um monte de gente nova que eu não tenho nenhuma admiração. Bom, para a gente fechar o nosso bate-papo, gostaria que o senhor deixasse um recado para os nossos telespectadores e também para a população de Vitória em relação ao que pode se esperar do Luiz Paulo nessa eleição, essa disputa que vai se desenhando e também, é claro, caso eleito para a Prefeitura de Vitória. Obrigado, Robson. Eu te agradeço essa oportunidade. Daqui até outubro eu vou estar dedicado a conversar com a cidade de Vitória, com todo mundo.
Como você mencionou, eu saí da prefeitura há 20 anos e eu tenho muita vontade de conversar com os mais jovens que não me conheceram quando eu era prefeito, né? Conversar sobre políticas públicas, sobre essas possibilidades que a cidade traz. O mundo hoje é completamente diferente, né, do que era. É o mundo da inteligência artificial, é um mundo da conectividade instantânea, praticamente. Então, são desafios, são novos desafios. Os desafios que a gente tinha lá atrás não são mais os mesmos, exatamente. Então, eu quero aproveitar essa oportunidade que você está me dando, para convidar a todos que tiverem interesse em conhecer, em participar dessa caminhada. Ela está aberta a todos. Nós não fazemos nenhuma distinção, nem ideológica, nem religiosa. Todos que querem ver o sucesso de Vitória, ver o progresso de Vitória, estão do meu lado. Podem remar no meu barco. Tem remo para todo mundo, né? De todo mundo que quer ver Vitória como uma cidade cosmopolita, internacional, destino turístico internacional, desenvolvida, com os melhores indicadores de qualidade de vida do Brasil, se destacando no cenário nacional e internacional. O Espírito Santo é já um estado muito internacionalizado, a sua economia, e a gente precisa de aproveitar as oportunidades. E é isso que eu pretendo fazer na prefeitura, né? Trazer todos aqueles que pensam no mesmo destino, no mesmo rumo, para remar juntos. Ter remo para todo mundo. Perfeito. Nós agradecemos o senhor mais uma vez pela participação. E para conferir essas e outras informações, você acessa esbrasil.com.br.